Vamos falar agora com um jovem, já amigo, já há um tempo, mas jovem, o Gabriel Miceli, advogado. O Gabriel está à frente do Parque Tecnológico Santos, também desempenhando função institucional aqui na OAB. O Gabriel sempre vai atrás das coisas, é um curioso e hoje está à frente de algo muito importante, né, Gabriel, para a região e para o meio ambiente, enfim, tudo que envolve uma política saudável, ele está correndo atrás e eu vou conversar hoje com ele. Primeiramente, prazer, Gabriel. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Serginho, é sempre bom estar aqui do seu lado e poder bater um papo com você. Gabriel, eu sempre conversei com o Gabriel sobre o futuro, que a gente imaginava, sobre o meio ambiente. O Gabriel, como eu já não mais, mas o Gabriel ainda mais ativo no surf, essas questões ligadas, ultimamente, importantes para a região, né? A região, ela tem várias políticas que devem ser levadas. O Parque Tecnológico, agora, é um futuro para a educação e para as novas gerações santistas, né? Sem dúvida. A importância, Sérgio, até da gente comentar sobre essa pauta é que muita gente desconhece o que é o Parque Tecnológico, desconhece o Parque Tecnológico de Santos, qual o propósito dele. E é importante a gente falar um pouquinho sobre, conceitualmente, a ideia de Parque Tecnológico e depois entender como que ele pode beneficiar a vida de todo mundo. Qualquer cidadão, cidadã, qualquer profissional pode se beneficiar de um equipamento que tem como propósito promover o desenvolvimento econômico com base na inovação e na tecnologia. O Parque Tecnológico de Santos, ele está aqui previsto em lei desde 2011. Ele agrega 9 bairros aqui da nossa região, pega lá desde a entrada da cidade, no Sabuó, até a Vila Matias. Basicamente, é uma região que foi pensada para concentrar empresas de base tecnológica, instituições de pesquisa de base na inovação, para a gente tentar replicar o conceito, o modelo que é o Vale do Silício. Por que lá surgem tantas empresas de base tecnológica, surgem tantas big techs como Google, Amazon, Apple? Porque naquela região tem grandes instituições de ensino e pesquisa, empreendedores vão para aquela região, você leva muito conhecimento e concentra tudo isso numa mesma região, que faz com que aquela seja um território fértil para o surgimento de novos negócios, conexões, tentativas, erros, enfim. Então o Parque Tecnológico ele repete um pouquinho desse conceito de tentar concentrar na região empresas e instituições, seja de pesquisa, seja desenvolvimento de tecnologia, de aplicação de tecnologia, de mão de obra capacitada e qualificada, numa mesma região, para que você consiga, a partir dessa concentração, um resultado próspero de desenvolvimento econômico. Agora tem alguns pontos desafios. Proximidade de São Paulo, porque lá também você tem a capital com vários, com parque tecnológico e forte, fora a região do ABC, você tem uma região Campinas também, região, pela sua proximidade, você também, então, você concentrava muita coisa lá. Então, você trazer isso para a Baixada Santista, e não vão pensar em Santos, vão pensar em Baixada Santista, porque são aqui as cidades que englobam aqui a região, e todas elas têm para contribuir para crescer. Agora, tem uma questão outra que eu acho que é importante, que é a ligação com o porto. Tecnologia ligada ao porto, que é uma coisa que dá uma independência com relação a São Paulo, né? Você já trouxe uma das respostas que eu traria para você, mas antes mesmo de falar dos nossos potenciais econômicos que nós temos aqui, é importante dizer que, apesar de estarmos tão próximos de São Paulo, isso também é um ativo para nós por conta da qualidade de vida que nós temos em Santos. Nós somos muito privilegiados pela geografia, uma cidade majoritariamente plana, com a praia, com bom acesso e bastante quilometragem de praia, com bom IDH, apesar de termos bolsões que precisam de uma atenção e que o Parque Tecnológico pode ajudar esses lugares a se desenvolverem, a qualificar a mão de obra de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então a gente tem um enorme ativo que é a qualidade de vida da cidade. Nós estamos a 50 minutos de alguns pontos de São Paulo, 1 hora e pouco. Às vezes você demora mais para transitar da Zona Leste a Oeste, Norte e Sul, do que de Santos até algum ponto de São Paulo. Então seria plenamente possível alguém morar aqui, como muitos já fazem, e trabalhar em São Paulo. Mas nós queremos atrair a mão de obra qualificada, atrair as pessoas de São Paulo, mas, sobretudo, reter a mão de obra daqui, reter os nossos jovens. Muitos se formam, muitos da minha época, provavelmente muitos da sua época também, vão buscar emprego em São Paulo. E a gente quer promover o desenvolvimento econômico com base tecnológica para que a gente retenha essa mão de obra qualificada dos jovens. Então, o nosso principal ativo é
a geografia da cidade, a qualidade e as nossas vantagens. Agora, nós também temos vantagens econômicas, né? O porto, o maior porto da América Latina, é o grande motor econômico da nossa cidade, demanda muita tecnologia, demanda muita inovação. Nós estamos atrás de importantes portos europeus em termos de inovação, mas a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade a ser explorada, né? Nós temos um potencial enorme de trazer inovação para a operação portuária e ganhar em escala, em produtividade e, consequentemente, maior arrecadação para o município e, lógico, para o nosso país e também promover uma maior absorção de mão de obra aqui da nossa região. Então, o porto é um dos grandes motores, mas nós temos o turismo, nós temos o esporte, nós temos uma gama de pessoas aqui que estão na terceira idade e a gente tem uma série de iniciativas voltadas para a longevidade, para a terceira idade, a partir da tecnologia. Então, Santos tem uma série de ativos que podem e devem ser explorados para tornar essa cidade um polo de tecnologia e inovação no Brasil. Você colocou coisas muito importantes, principalmente da ligação econômica, mas querer manter as pessoas. Às vezes eu falo Embaixada, eu sei que é de Santos, sempre, eu falo Embaixada Santista porque a integração da região é muito importante. Às vezes tem coisas em Guarujá muito importantes, coisas na Praia Grande, um pouquinho mais para longe, Itaém, quer dizer, tem coisas que ligam que às vezes são carentes e aqui Santos acaba suprindo essas questões por uma cidade economicamente mais desenvolvida. Mas vários pontos com relação à economia, por exemplo, o meio ambiente. E aqui tem a oceanografia, eu penso que o futuro da tecnologia, inclusive, é salvar o que fizeram, as besteiras que fizeram antigamente. E uma são os oceanos, e aplicativos de limpeza e tudo mais. Eu acho que a gente vislumbra um desenvolvimento econômico sustentável com a Constituição coloca no 225 aqui na região, né? Você trouxe outro aspecto muito importante, Serginho, que eu nem mencionei, mas assim, apesar do Parque Tecnológico ter o nome de Santos e também apesar de o orçamento dele ser todo financiado pela Prefeitura de Santos, somos uma fundação pública ligada à Prefeitura, a vocação dele é, obviamente, regional. Nós não temos como pensar os impactos ambientais de Santos sem pensar como isso está interligado com outras cidades. Então, a gente não tem fronteiras na natureza, a gente não tem fronteiras econômicas, já que muitas pessoas se deslocam no município para trabalhar em outros lugares, muitos se deslocam para estudar em outras cidades. Então, a gente está falando de um equipamento que tem, obviamente, uma vocação regional. Com relação aos oceanos, a gente acabou de superar a década dos oceanos e nós temos como frente de trabalho, uma das frentes dos pilares de trabalho do Parque Tecnológico é a economia azul, que a gente chama de economia azul, que é todo esse relacionamento ambiental, impacto porto, cidade, mar, cidade, todos os potenciais que essa relação nos traz. Até para trazer algo bem concreto, para vocês terem ideia de como isso está na nossa pauta, nós temos uma startup que ganhou uma projeção mundial recentemente, que se chama Tidal Watch, é de um professor, um físico lá de Praia Grande, que trouxe a startup para dentro do Parque Tecnológico. E aí, só para fazer uma brevíssima conceituação, startups são empresas nascentes, de base tecnológica, que têm uma possibilidade muito grande de escala com baixo investimento. Uber, iFood, diversos outros exemplos de startups. Essa empresa, a Tidal Watch, uma startup aqui da região, ele desenvolveu uma turbina de geração de energia através das correntes marítimas. E aí eu estou falando de correntes que podem ser oceânicas, podem ser no rio, podem ser até mesmo na tubulação de esgoto. Basta ter água passando pelas hélices que gera energia, assim como são a energia eólica, as pás eólicas. Qual que é a inovação dele? A turbina. Ele desenvolveu uma turbina que não gera impacto ao meio ambiente, então ele tem o que se chama de patente verde, que é uma patente que já reconhece que é uma inovação, que é uma solução que não oferece, não agride o meio ambiente. O ganho de eficiência dessa turbina é estrondoso, tanto é que, a partir de uma conexão nossa com o Sebrae, ele foi num evento em Londres para expor a solução dele, falou diretamente com o prefeito londrino, ganhou uma série de convites para participar de outras feiras e tem ganho projeção realmente mundial. Já saiu em notícias de Israel, notícias de vários países europeus, Estados Unidos, e ele muito em breve vai receber grandes aportes de investimento para testar essa sua turbina em diversas partes do
do mundo. Na verdade, você está materializando tudo que a gente imagina para a região da tecnologia. O telespectador que está vendo, não é só advogado, tem muita gente vendo o programa, ele olha e fala, o que eu vou ser muito jovem, fala, o que eu vou fazer? Hoje o mercado, as profissões que eram usuais, elas ganham um acréscimo, um diferencial, porque tudo se altera, tudo vai mudando e o bom do dinamismo da sociedade é acompanhar as evoluções e isso é uma coisa muito importante, isso é o futuro. A preservação é o futuro, porque se investiu para ter uma tecnologia hoje, às vezes a agressão foi grande no meio ambiente. E a região sempre sofreu um êxodo, você colocou muito bem, sempre sofreu um êxodo. A ideia é justamente ao contrário. Agora é manter as pessoas aqui, porque aqui tem mercado de trabalho. Então, essa iniciativa, iniciativa não, porque isso já acontece, é muito importante para a região, muito importante. A OAB, naturalmente, está sempre com a sua função social, institucional e social para a sociedade, está sempre de braços dados com isso. E isso é uma coisa que eu acho que, e dentro das legislações, quais são os maiores obstáculos até? Entre contratações, investimentos, dentro desse universo hoje, quais são os principais obstáculos que vocês enfrentam? Em termos de propagação do parque tecnológico, de você atrair investidor, de mão de obra, de gente até acreditar assim, dentro desse universo? Bom, a gente tem um desafio primário que é, por sermos públicos, nós estamos submetidos a toda a legislação para contratação e isso, em termos de inovação, é algo que o Brasil hoje está enfrentando na discussão legislativa no país. Então, a gente teve recentemente o marco legal das startups sendo promulgado aqui no Brasil, ele ainda está sendo testado, então são barreiras que não só o Parque Tecnológico de Santos, mas diversos outros equipamentos e instituições públicas estão enfrentando e discutindo e testando para que a gente ganhe agilidade, ganhe escala nas contratações, consiga auxiliar as startups de uma forma mais ágil, porque o privado já faz isso há muito tempo de uma forma muito mais célere. Mas é importante que a gente também tenha iniciativas públicas olhando para esse mercado, porque quando a gente vai para o privado, ele está olhando para as startups que já estão com algum grau de maturidade mais desenvolvido, que já estão faturando e tem todo uma lista de espera, tem uma fila lá atrás de pessoas que não sabem como iniciar uma startup, uma empresa inovadora, querem testar, né? Têm ideia, mas não sabem como tirar aquilo do papel. E é importante que a gente tenha iniciativas que alcancem essa base, que ainda não tem uma estrutura mínima para estar em ambientes que já oferecem uma outra estrutura e estão olhando para quem está faturando. A gente precisa trazer uma maior agilidade e flexibilidade na hora de se criar uma empresa, na hora de você fechar uma empresa, de você testar soluções, para que a gente ganhe competitividade com o mercado internacional. Um exemplo muito próximo, em termos de, próximo não geograficamente, mas de cultura, Portugal hoje é uma referência para iniciativas voltadas para startup e iniciativas públicas. O país Portugal, a cidade de Lisboa, eles vestiram essa roupa, o discurso da importância de trazer a inovação, inclusive como motor econômico para aquele país que já está envelhecendo há mais tempo do que nós, né? Já tem uma população mais velha do que mais nova. E aí eles estão investindo muito forte nas startups com iniciativas públicas. Então, por exemplo, a gente tem uma startup, uma iniciativa que é inédita, já estou trazendo o primeiro veículo que tem acesso a essa informação. Nós estamos lançando uma parceria com uma startup de Portugal que tem como foco a terceira idade, a longevidade. Então, é um aplicativo que oferece exercícios físicos, Tai Chi Chuan, que oferece estímulos cognitivos, desafios para manter aquela pessoa ativa e promover não só a melhora da capacidade física, mas também a capacidade mental. Essa startup está incubada lá em Portugal e Portugal, diversos municípios oferecem moradia ou subsidia a moradia de quem leva a sua startup para lá, oferece um visto para quem leva a startup para lá e oferece acesso a uma série de investidores e eventos, o próprio Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do país. Até 2030 ele vai acontecer lá em Portugal e de forma inédita também, fora da Europa, ele aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado. Agora uma versão também vai se repetir todo ano aqui no Rio de Janeiro. Mas é só para trazer esse exemplo de que nós temos um país, lógico, que não tem a dimensão do Brasil, mas tem iniciativas públicas voltadas à atração e ao investimento em startups e a gente aqui tem tudo para repetir. Portugal, os distritos, né, lá que
é menor. Então, esse é um desafio. O Brasil sempre tem desafios maiores, né? A burocracia é um dos maiores obstáculos que nós temos até. A burocracia, a mentalidade, tudo isso até acontecer, é sempre um hiato grande de trabalho. Como você está à frente também aqui na questão institucional, você fica numa intersecção, né? Na verdade, um elo. E aí você está vendo as dificuldades entre você conseguir desenvolver o público e o público que está no privado e vice-versa. Esse eu acho que é um desafio até pessoal para você, né? Sem dúvida, Até trazendo para a realidade aqui OAB e Parque Tecnológico, a gente também trabalhou numa iniciativa inédita. Nós, pelo menos, não temos conhecimento de nenhuma outra parceria institucional de um parque tecnológico com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Brasil. E a ideia é que a gente ofereça para os nossos advogados, estamos falando de Santos, mas óbvio que a nossa intenção é trazer toda uma abrangência regional nessa parceria. Mas, basicamente, nós estamos falando de duas frentes de atuação para os advogados num equipamento público. Oferecer a estrutura do Parque Tecnológico. Então, lembra que eu mencionei que são 9 bairros da região, mas nós temos uma sede, que é um prédio, um terreno de 7 mil metros quadrados, um prédio com 7 pavimentos, mais o térreo, e nós estamos terminando a equipagem desse prédio para oferecer posições de coworking, são mais de 200 posições de trabalho compartilhado, salas privativas e salas de reunião, áreas de treinamento, então área para informática, salas de treinamento convencional, salas para geração de conteúdo, podcast, gravação de vídeo, cabines para reuniões individuais, área de descompressão com arquibancada para 40 pessoas e projetor para apresentar trabalhos ou assistir qualquer documentário sobre inovação e empreendedorismo, mesa de sinuca, mesa de ping-pong. A gente não vai perder nada em termos de estrutura para o que há de mais moderno na cidade de São Paulo, por exemplo, que você mencionou anteriormente. E toda essa estrutura a gente vai colocar à disposição dos advogados para que participem desse convênio, para que a gente ofereça um ambiente inovador que proporcione conexões e que nesse ambiente a gente consiga discutir a importância da inovação, da tecnologia, quais são as oportunidades no mercado das startups, o que um tributarista, ou alguém que trabalha com direito do trabalho, societário, empresarial no geral, enfim, consegue oferecer de serviço para o mundo das startups. E qual é o perfil da advocacia para quem atende startups, um perfil mais com visão de negócios, algo menos formal do que é a advocacia tradicional. Sim. Isso tudo a gente quer trazer ali para dentro para que também os advogados e advogadas aqui enxerguem a oportunidade de estar nesse ambiente inovador e advogar para startups. Mas também tem uma outra frente de trabalho que nós vamos proporcionar, que é o estímulo ao empreendedorismo do advogado. Ou seja, nós temos uma série de desafios e gargalos na nossa carreira. E muitos deles, a gente está falando de trabalhos repetitivos e manuais que todos fazem no seu escritório, que facilmente poderiam ser solucionados com a tecnologia. Existem soluções no mercado? Existem muitas, mas várias delas são inacessíveis, principalmente para quem está no início de carreira. Qual que é a nossa ideia? Nós identificarmos esses desafios da carreira, proporcionarmos a estruturação de grupos que tentarão solucionar. Então, a gente quer estimular que advogados, estudantes de direito, profissionais de tecnologia, estudantes da área de tecnologia, se juntem em times e a gente ofereça toda uma metodologia de como você desenvolve essa ideia, de como você cria um MVP, de como você testa essa solução no mercado, para que a gente, daqui, consiga desenvolver soluções que vão atender não só o mercado de Santos, mas quem sabe a gente esteja falando aí de startups nascendo dessa parceria e atendendo o Brasil e ganhando escala. Você está falando, eu estava vendo um filme na cabeça, que é muito prazeroso ter essa conversa, porque há uns 10 anos, fazer 10 anos que eu faço o programa, e houve toda uma evolução. Primeiramente, eu lembro até na OAB, lá, o Rodrigo Julião era o presidente, nós começamos o escritório compartilhado há muito tempo atrás, que foi uma ideia até inovadora. E ao longo do tempo apareceu, eu fiz muita entrevista sobre startup. E houve festividade naturalmente, depois ela se perdeu um pouco, porque todo mundo com a mesma ideia, nem sempre com dinheiro, com incentivo, e sempre no privado. Hoje, com a tua entrevista, muita coisa se materializou de ideias, então, houve a maturação da própria startup, houve, agora você colocando, também a materialização do público.
tomando a frente. Então, o que se espera do Estado, hoje ele se cumpre. Se espera o auxílio, o investimento e tudo mais. Antigamente, o privado só com a ideia de ter o lucro imediato, ignorando até o inventor. A legislação não era tão protetiva como hoje há. Quer dizer, então hoje é muito importante, porque você está me colocando hoje, você tem uma legislação, você tinha ideias que se concretizaram, e você tem a presença do Estado. Então, hoje, depois dessa maturação de 10 anos entre o marco da internet, o marco legislativo da internet, legislação de startups, até o problema de pandemia, quebrou o mundo, os bancos de investimentos tiraram o dinheiro, tinham só banco só específico para isso. Hoje você tem um mercado um pouco mais maduro com o Estado apresentando, entrando e querendo manter a população aqui, a gente tem um econômico sustentável, produção tecnológica, quer dizer, isso tudo é um pontapé inicial depois de muito tempo. Sem dúvida, e não tem jeito, né? Mesmo em termos legislativos, mas em termos de mercado, essas coisas demoram tempo para amadurecer, é natural, mas a gente precisa estar preparado para atuar quando essa oportunidade estiver madura. E aí, quando a gente fala de startups, a startup ela nasce para solucionar algum problema. Quando a gente fala de Brasil, o que não falta é problema a ser solucionado. Então, mais uma vez, além da geografia da cidade, a gente está falando de um país com dimensões continentais, em que uma solução proposta aqui ela pode ser facilmente testada e escalada para nível continental, que é o Brasil, e diversas oportunidades estão aí soltas, esperando alguém olhar para esse problema e falar, poxa, como é que a gente soluciona esse desafio? A gente quer trazer essa metodologia de trabalho para cá, para o mundo jurídico. E aí, um aspecto importante, a gente falou dos advogados atuando aqui, aprendendo, mas é importante também que a gente sensibilize as bancas e os grandes escritórios aqui da nossa cidade a olharem para essa oportunidade, também trazendo apoio, trazendo investimento, para que essa iniciativa seja próspera, para que a gente tenha pessoas envolvidas e engajadas no desenvolvimento das soluções que beneficiarão a todos. O ganho de produtividade vai ser para todo mundo. A simbiose público-privado, ela não é mais um pensamento, é uma realidade. A iniciativa privada vai impactar em obras do público, nós temos aí a expectativa do túnel, enfim, toda uma cadeia se formando de forma sólida. Não é apenas olha, parecia que era, quando a iniciativa tinha uma parceria, parecia que era uma ajuda a iniciativa. Não, hoje é retorno, hoje está um pouco mais ajustado isso daí. Isso é para o telespectador que não é advogado só, mas tem muita gente que assiste o programa, e isso vale para todos. Então, não deixe de procurar nas redes sociais do Gabriel, que é sempre atuante, que está à frente do Parque Tecnológico. Não deixe de procurar se não tem idade para isso. As profissões, você está vivo, você está produzindo. Então, não importa. O jovem que está iniciando a vida, procure. A pessoa que está desgostoso ou quer fazer uma outra coisa, adicionar na sua profissão, isso pode ser muito importante. O profissional do direito, assim, não deixe de procurar, não deixe de pesquisar. Vá à frente, corra, porque o mundo novo se abre. Hoje nós temos legislação, temos investimento, é um momento ideal. Infelizmente, nosso tempo acaba aqui, é TV, mas o Gabriel, vou continuar cobrando ele a participação, porque é muito importante ele vir e prestar esse esclarecimento à sociedade. Gabriel, obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, reforçar esse convite do Serginho e dizer: o Parque Tecnológico de Santos é um equipamento público, voltado para o público. Todos os programas que nós estamos estruturando atenderá todas as faixas etárias, profissionais das mais diversas carreiras e formações. E fica aqui o convite para vocês conhecerem nossas instalações e entenderem como participar, como cooperar e como aprender com tudo que a gente está desenvolvendo lá. Obrigado, Serginho.